No dia 10 de abril, aconteceu uma das coisas mais incríveis de toda a história da ciência. Pela primeira vez há mais de um século, conseguimos enxergar aquilo que estudávamos sem nem mesmo saber se era real. Vimos, pela primeira vez, a imagem de um buraco negro. E por mais simples que essa imagem possa parecer, ela conseguiu, de tantas outras teorias, provar mais uma vez que a teoria da relatividade de Einstein realmente não é apenas uma teoria. Mas claro, como eu não curto deixar as coisas pela metade, antes de qualquer prestígio que eu deva dar a esse avanço incrível técnico-científico, é bom que eu explique de uma forma simples o que é um buraco negro e quais são suas implicações no espaço a qual ele reside e no tempo a qual ele perpassa. Bem, eu sou Miopia e sejam bem-vindos à teoria do Black Hole. Em uma definição bem brusca, um buraco negro é uma região do espaço-tempo onde existe tanta densidade que até mesmo partículas na velocidade da luz não conseguiriam escapar, assim sendo, entre aspas, sugadas para o seu interior. Ou seja, se a própria luz tentasse passar por perto da região, ela com toda a sua velocidade não conseguiria escapar e iria orbitar o buraco negro até que ela se incorporasse entrando no seu interior. Mas por que isso acontece? Um buraco negro é uma região do espaço-tempo com uma concentração enorme de massa em um ponto muito pequeno. Ou seja, seria a mesma coisa de eu pegar a massa do Sol e colocar toda ela concentrada em uma pequena bola de tênis. Então, você conseguiria imaginar uma bola de tênis com uma massa de 1,9 vezes 10 elevado a 30? Rapaz, eu acho que não. Então, essa concentração toda em um espaço muito pequeno faz com que um buraco negro deforme radicalmente o manto do espaço-tempo, fazendo com que sua velocidade de escape, que seria uma velocidade necessária para fazer um objeto sair da órbita, seja maior que a própria velocidade da luz. E por a mesma acabar sendo maior que a velocidade da luz, não há incidência de luz dentro do buraco negro, e por isso que por anos a região foi chamada assim, pois o seu centro seria uma eterna escuridão, mesmo que mais tarde isso tenha sido descomprovado. Enfim, deu para entender que um buraco negro pode ser pequeno, mas a sua deformação no espaço é capaz de ser mais poderosa que qualquer energia a qual conhecemos, tornando impossível, com nossa tecnologia atual, ultrapassar essa força com o mais potente de nossos foguetes. Ok. Sabendo então o porquê da falta de luz no buraco negro, você pode acabar tendo algum tipo de entropia se um buraco negro não emite luz nenhuma. Pelo contrário, ele suga a luz. Como é que conseguimos enxergá-lo na foto que foi mostrada? Calma, garotão. Eu ia falar isso bem agora. Ok, está certo que o buraco negro não emite luz alguma, e assim conseguimos pressupor que o que vimos na imagem do dia 10 também não foi uma imagem concreta do buraco negro. Na verdade, o que vimos foi, entre aspas, a sua sombra, ou seja, foi uma silhueta que o demarca como astro. E para que eu possa explicar bem essa dúvida principal, eu precisaria dividir um black hole em 3 partes principais. 1. O disco de acreção. 2. O horizonte de eventos. E 3. A singularidade. O disco de acreção é a mais pura resposta para a dúvida anterior. Pensa aí, imagina que um buraco negro é Saturno, apenas Saturno, e o disco de acreção é o anel de poeira cósmica que fica orbitando Saturno. Agora imagine que Saturno tem uma massa 30 mil vezes maior que a original. A deformação que esse aumento de massa faria no anel de poeira que o orbita seria simplesmente estrondosa. O anel de poeira iria girar tão rápido, mas tão rápido, que a liberação de uma energia tão monstruosa como essa iria gerar uma luz muito forte. E essa luz gerada pelo disco de acreção foi exatamente o que a gente enxergou na imagem divulgada. Nós nunca conseguiríamos enxergar um buraco negro em si, mas toda a matéria que o orbita gerou uma energia tão forte que a luminosidade gerada também foi muito grande, fazendo com que víssemos um anel brilhante, sem mesmo ter tido em mente que o que vimos foi um disco do buraco negro, e não o próprio. Sabe quando você tá numa encrenca tão grande, mas tão grande, que você sabe que você vai se ferrar de qualquer jeito? Então, se o horizonte de eventos fosse uma metáfora, essa seria uma explicação perfeita para ele. O horizonte de eventos em si é a região onde tudo aconteceria de forma totalmente diferente do que imaginamos. Seria uma região onde nada que entrou ali poderia voltar, e nada que entrou ali permaneceria da mesma forma que entrou. Ali dentro incidiria uma força tão forte que todas as leis que conhecemos da física seriam anuladas dentro dele.
por simplesmente ser impossível prever matematicamente as probabilidades e variáveis em um local totalmente incongruente e caótico. Resumindo, o horizonte de eventos, ou ponto de não retorno, é uma fronteira final entre a singularidade e a região exterior, sendo um local onde toda partícula que entra por ali, em teoria, nunca mais seria vista e muito menos seria a mesma. Ou seja, com certeza é um local que ninguém gostaria de estar. Esse, sem dúvida, é o mais simples de entender. A singularidade seria exatamente o local aonde a estrela do buraco estaria, ou seja, seria o ponto mais profundo do buraco negro, o ponto de maior densidade, o ponto nuclear do buraco negro. Resumindo, esses três componentes formam o buraco negro a qual nós, meros mortais, conhecemos. E tudo que vimos só é possível pela teoria que Albert Einstein desenvolveu sobre a relação entre gravidade e o tempo-espaço, onde qualquer objeto no espaço-tempo causaria uma deformação no mesmo, dependendo exclusivamente de sua quantidade de massa. E por muito tempo, essa teoria foi questionada por não ter provas o suficiente para a permanência da mesma como uma possível verdadeira. Até agora. Imagina que com essa simples foto tirada pelo Event Horizon Telescope, ou EHT, todo o conhecimento da relatividade geral formulado por Einstein está cada vez mais perto de ser comprovado real. Pensar que aquele senhor, há mais de 100 anos, com uma limitação enorme, conseguiu prever com suas teorias algo que hoje vemos que está totalmente correto, é algo simplesmente incrível. É incrível para Einstein, é incrível para nós que podemos presenciar este momento, e principalmente é incrível para a ciência como um todo, que com uma simples imagem avançou numa velocidade tão grande que quem sabe ela não conseguiria escapar de um buraco negro. Enfim, eu fiquei muito feliz com essa descoberta. E mais feliz ainda de isso só ter sido possível graças ao algoritmo que Catherine Bowman, uma mulher incrível, conseguiu desenvolver. Além dessa descoberta incrível, ela ainda ter sido uma mente feminina que conseguiu chegar a ela, mostra o quanto nós estamos evoluindo tanto cientificamente como socialmente, num lugar onde uma vez nem mulheres eram permitidas, hoje em dia são elas que estão no pódio, e isso é o que mais me orgulha. Bem, agradeço a todos que me assistiram. Me sigam no Twitter, eu sempre tô ativo lá e eu sempre tô dando spoilers dos próximos vídeos e de algumas ideias que eu tenho, além de sempre estar pegando ideias do próprio Twitter, então é interessante que você me siga lá, tá por aí. Fiquem bem, tenham uma ótima noite e podem ter certeza, o que acontece em um buraco negro fica no buraco negro.